Glórias a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Dá licença um pouquinho. Deixa eu ligar aqui um pouco a lâmpada, para ficar um pouco mais claro, né? E para que nós possamos, vocês terem uma visão melhor aí. Tá bom, né? Tá claro o dia, um dia gostoso, ensolarado. E o nosso Deus, ele é maravilhoso. A palavra que eu trago hoje se encontra lá no Salmo 119, versículo 137, que diz assim: O justo é, ó Senhor, reto aos teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que transmitir na gente fé. A palavra de Deus ela tem que transmitir em nossos corações confiança. A palavra de Deus ela tem que transmitir em nossos corações a certeza. Por quê? Porque mesmo diante das lutas, das adversidades, mesmo diante de certas situações, a palavra de Deus ela tem que produzir em nossos corações a esperança. Porque tem um ditado no mundo que a esperança é a última que morre. E é um ditado verdadeiro. Já viu aquela pessoa quando ela está internada, e a esperança dela é sair daquele hospital, ser curada, ser restaurada, né? Então ela continua tendo a fé e tendo esperança. Deus pode fazer isso daí. Deus pode mudar o quadro, Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode libertar. Então, a palavra de Deus, se ela não produz fé em nosso coração, nós ficamos perturbados. Nós não temos, como se diz, a certeza da vitória. Então, a palavra de Deus ela tem que produzir essa fé em nosso coração para gerar o quê? Ânimo, para gerar o quê? Fortalecimento, para gerar o quê? A oportunidades de nós crermos no nosso Deus, no Deus que faz todas as coisas, no Deus que sabe todas as coisas. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos dá direção. É esse Deus que nos capacita. É esse Deus que nos faz o quê? Mais do que vencedor. Então, a palavra de Deus ela tem que produzir em nossos corações fé. Fé, esperança, né? O que é esperança? A esperança é quando você não vê mais auxílio em nenhum lugar, nem nos seus parentes, nem nos seus amigos, mas o seu auxílio vem de onde? Vem do socorro que fez os céus e a terra. Lembra o Salmo 121? Que o salmista Davi ele fala: eleva os meus olhos para onde? Para a terra? Não, para os montes, isso é, para o céu. Né? De onde vem o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entendeu? Então, a confiança que Davi tinha não era na sua própria natureza humana ou nos seus recursos naturais. A sua fé era baseada em quem? Em Deus. Ele confiava em quem? Em Deus. Por isso que ele fez muitos salmos maravilhosos, exaltando ao Senhor. Por exemplo, o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, irmão, significa o quê? Que você não vai ter falta de Deus, que Deus vai estar sempre presente na sua vida. Falta nós temos, às vezes nós temos falta de dinheiro, de pagar alguma conta que fica para trás, não é verdade? Nós temos falta de quê? De muitas vezes de comprar o melhor para nós temos falta, mas o que o salmista ele está falando no original, escrito no original, significa Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Isso não vai significar que ele é teu pastor, e muitas vezes você não vai ficar triste, angustiado, desesperado, faltando alguma coisa, vai ficar, mas ele vai estar presente, mesmo você passando por é, como se diz, essa falta de alguma coisa. Ele está presente. Ele pode suprir? Pode suprir. Mas nós precisamos, que nem eu falei, a palavra de Deus ela tem que transmitir fé em nossos corações. Se a palavra de Deus ela não transmite fé, é como sal da terra. Você pisa, não vale nada. Mas eu creio, e eu creio que você também crê, que a palavra de Deus ela nos impulsiona. Por que Deus manda Josué meditar no livro da lei e ele se esforçar?
Porque a palavra de Deus, irmão, ela é o nosso alimento para nós confiarmos. Que nem o salmista Davi, ele fala, ó, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É esse Deus que te ajuda, é a palavra de Deus que traz ânimo para você, é a palavra de Deus que traz como se diz, a renovação da sua vida espiritual. Então, amados irmãos, é isso que você tem que entender. A palavra de Deus ela vai produzir fé no seu coração. Porque quando nós estamos tristes e angustiados, leia a Bíblia para você ver. Começa a ler ela. Começa a falar, Senhor, está aqui na tua palavra, que o coração abatido desfigura o rosto, mas uma boa palavra anima. Então, que palavra você tem falado para as pessoas? O que você tem dito? O que você tem ouvido? Tem pessoas que só têm palavras de murmuração, só tem palavra. Já viu aquela pessoa pessimista? Se você fala um sonho para ela, olha, eu vou comprar algo, eu estou pensando em financiar, exemplo, um carro. Não, para que isso? Você vai pegar uma Bíblia grande, vai ter que pagar aqueles boletos, isso, aquilo outro. Mas se a pessoa tem um sonho, você tem que animar ela. Tem que falar, meu irmão ou minha irmã, dá para você comprar? Compra. Dá para você investir? Invista. Dá para você, quer conquistar? Conquista. Então, a palavra, ela traz o que? Esse ânimo para a gente. A palavra, ela nos dá essa direção para que nós possamos, como é que eu quero dizer? Nos fortalecer. Porque a palavra de Deus, ela nos dá o quê? Ânimo. Ânimo de ser fortalecido. Ânimo de nós buscarmos a presença do Senhor. Então, se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece a ler. Comece a buscar. Comece a pedir ao seu Espírito Santo, me dá entendimento. Me dá direção. Você vai ver que Deus vai dar direção para você. Porque a palavra de Deus é isso. Ela nos dá o quê? Ânimo para nós enfrentarmos muitas vezes as nossas lutas e as nossas adversidades. Então, eu declaro para você que se você ler a palavra, você começar a falar, ler a palavra, Senhor, a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, você vai ver que Deus vai gerar dentro de você, através da palavra dele, o quê? Ânimo, esperança, perseverança. Hã? Deus mandou Josué, ó, lê no livro, medita nele de dia e de noite para que você vá bem em todas as áreas da sua vida. E você tem lido a palavra? Pergunto a você. Porque a palavra nos dá ânimo, meu irmão. A palavra de Deus, ela nos dá o quê? O conforto que muitas vezes nós precisamos. Muitas vezes nós nos sentimos só, angustiados. Mas quando você se sente assim, pega a palavra. Ó, pega a Bíblia. Começa a ler essa palavra. Começa a comer essa palavra. Começa, mas eu não gosto de ler. Aprenda a gostar. Nem que seja 10, 15 minutos todos os dias. Pega lá, começa a ler evangelhos lá, Evangelho de Mateus, entendeu? Começa a você a buscar. Ó, se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 28, a primeira coisa que nós temos que fazer é obedecer. Você quer ser próspero? Obedeça. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, obedeça. Ó, e será que se ouvir a voz do Senhor em todos os teus caminhos, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje o Senhor te ordena, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. E todas as nações, quando fala nações, fala de pessoas, irmão. E as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Primeira coisa, a regra é obedecer. Mas dificilmente o ser humano ele quer obedecer. Dificilmente ele quer obedecer regras, ele quer obedecer, dificilmente ele quer obedecer. Mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E uma das coisas principais, meu irmão, também é a oração. Lembra lá de Elias? Elias ele chegou para o rei Acabe e falou: vai ficar
3 anos e meio sem chover orvalho algum, sem ter chuva, sem orvalho algum, sobre a minha palavra. Ele não falou que seria Deus que ia fazer. Ele falou que seria o quê? A palavra dele, que ele estava falando que ia ficar sem chover, e Deus honrou a palavra dele. Só que, para vir chuva, Elias teve que se esforçar o quê? Na oração. Ele teve que orar. Ele teve que buscar a presença do Senhor. Porque se Elias não orasse, a chuva não viria. E você tem orado? A oração, meu irmão, é o elo que você tem com Deus. É o momento de você dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo isso. Eu não estou, como se diz, está travado tudo. Mas quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai destravando tudo que tem travado, meu irmão. É você com essa boca sua bonita aí que se tem, em vez de reclamar, em vez de murmurar, ore. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero que o Senhor limpe a minha mente, limpe o meu coração. Você tem que orar, meu irmão. É oração. Duas coisas principais para que nós venhamos conquistar. É a oração. A oração. A Bíblia não fala que a oração de um justo pode muito ser efeitos? A Bíblia fala isso. Então você tem que ter duas coisas principais na sua vida: obediência e oração. Se você fizer isso daí, meu irmão, não tem nada que vai impedir de você alcançar o que você deseja. Mas você precisa obedecer. Obedecer e orar. Orar e obedecer. É simples. Porque Deus quer que a gente vá bem em todas as áreas da nossa vida. Deus ele quer que nós vá bem em todas as áreas da nossa vida. Né? É o que o Salmo 119 diz. O salmista Davi fala no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim, ó: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. No 105, ele diz aqui, ó: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha, aí no 89, ele diz assim, ó: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende de geração a geração, e tu firmaste a terra e firme permanece. Deus criou o mundo como? Através do quê? Da palavra. Se você está vendo o seu marido que não é convertido, sua esposa, os seus filhos que não é, lança a palavra. Olha para eles e fala assim: um dia você vai se converter. Um dia eu quero ver você na igreja. Um dia eu quero ver você louvando, engrandecendo ao Senhor. Comece a lançar a palavra na sua casa. Você que muitas vezes é sozinha ou sozinho na sua casa. Talvez você quer levar teu pai, tua mãe. Apenas fale, declara: um dia, pai e mãe, eu quero ver vocês na presença do Senhor. Declare a palavra profética. A fé, ela vem fazer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Pega lá Hebreus no capítulo 11. Veja lá junto comigo. Pega a Bíblia aí, vamos orar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho, veja lá. Hã? Hebreus no capítulo 11, olha o que é que diz lá. Eu estou aqui com a minha Bíblia, pega a sua também aí, vamos juntos aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Olha só, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Entendeu? Deus criou o mundo como pela palavra. Haja luz e houve luz. Hã? Haja terra seca, haja plantações, entendeu? E vê lá Gênesis no capítulo 1, que ele fala tudo isso daí: haja luz e houve luz. Por quê? Porque a terra era sem forma e vazia, isso é, não tinha beleza alguma.
mas através da palavra. Ó, e disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a lua e as trevas, a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, olha lá, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Pela palavra. Pare de reclamar. Pare de falar coisas ruins. Ó, continuando, ó, e Deus fez expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, isso é a terra, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Entendeu? E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar e apareça a porção seca. Isso foi. Então, o mundo foi criado através do quê? Da palavra. Pare de falar palavras ruins, palavras que não têm fundamento algum. Começa a declarar na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar comigo aí mesmo na sua casa. Talvez você ache que é impossível para Deus mudar o coração da tua família. Talvez você ache que é impossível para Deus converter o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, mas começa a declarar. Pega lá, pega a palavra, começa a orar em cima da palavra. Senhor, a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos. Comece a declarar. Se está escrito, Senhor, eu quero que se realize. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se está escrito, Senhor, tem que realizar na minha vida, na minha casa. Entendeu? O Salmo 112, no versículo 2, diz assim que a sua geração será o que? Poderosa na terra. Começa a declarar: Senhor, a minha geração é poderosa na terra. E você vai ver que no mundo espiritual vai haver um rebuliço. Por quê? Porque o mundo espiritual, irmão, ele é regido por palavra. Se a pessoa só murmura, se a pessoa só reclama, se a pessoa só fala desgraças, coisas ruins, vai acontecer. Por quê? Porque o mundo espiritual é regido pela palavra. Agora, se você que aprendeu isso aí, que o mundo espiritual é regido por palavra, então comece a declarar palavras boas dentro do teu lar, dentro da tua família, palavras boas na tua vida financeira. Se esse casamento não está legal, você fala: não, meu casamento é abençoado. Ah, se o seu filho não está legal, fala assim: o meu filho é abençoado. Entendeu? Declara até para suas noras: a minha nora é uma bênção, o meu genro é uma bênção. Comece a declarar, porque no mundo espiritual vai haver uma transformação de vitória, de bênção. O mundo espiritual, mais uma vez eu vou dizer, ele é regido por palavra. Se a pessoa ela só murmura, ela só diz palavras ruins, é o que vai acontecer. Então, comece a declarar que você e sua casa vai servir ao Senhor, e você vai ver como as coisas vão mudar. Entendeu? Então, em Hebreus fala a galeria da fé, homens e mulheres de Deus que enfrentaram, como se diz, as lutas. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Isso é fé. É fé. Fé de buscar a presença do Senhor. Hã? Pela fé, Abraão creu que na promessa e foi para uma terra sem saber aonde ia. Mas pela fé ele foi. Abraão, irmão, ele era um idólatra. Ele era do Ur dos Caldeus, é idólatra. Entendeu? Então, Abraão, ele através da fé, Deus falou para ele foi de atrás. Ele não teve medo algum. E se Deus mandou algo para você fazer, faça. Creia. Creia. Você vai ver que Deus entrará em providência. Amém, querido? Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor. Obrigado por você que está aqui junto comigo, né? E se você gostou, deixe o seu joinha, faça um comentário, se você quiser, todo sábado, meio-dia, meio-dia e meio.
A gente pode marcar um encontro aqui para a gente fazer uma live de oração e aprendizagem da palavra de Deus. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro em favor do teu filho e da tua filha agora, nesse exato momento. Eu oro em favor deles, Pai, porque tu és o nosso Deus, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que conhece a nossa vida. O Senhor lembra da nossa estrutura e sabemos que somos pobres, Pai. Vem, Espírito Santo, agora nesse lar, nessa família. Vai tirando todo o embaraço, vai tirando toda a confusão, vai tirando tudo aquilo que impede deles crescer, deles se desenvolver. Entra agora, Espírito Santo. Queima, Senhor, todo o mal. Tira toda a angústia, todo desespero, toda aflição. Pois Tu és o nosso Deus, o Deus que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Que a Tua palavra venha fazer guarda em nosso coração, na nossa mente. Guarda nós como a menina dos Teus olhos. Senhor, eu quero declarar agora, nesse exato momento, que essa família vai servir ao Senhor. Eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre o seu lar e sobre a sua família. Pai, eu oro em favor deles, intercedendo por eles, porque eu creio na vitória. Porque é através da fé que nós vencemos. É através da fé que nós glorificamos e exaltamos o Senhor. Senhor, eu abençoe eles, porque eu creio na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito. Deus abençoe, em nome de Jesus.